capítulo Camonchebe, Salabrassúria de Caesté. Jesus foi embora. Cadê os adoradores? Araxere de Camanai. Livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Dia 29 de maio, vai ter outro culto de jovens. Amém? E eu creio que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Se a glória da primeira já é isso aqui, imagine a segunda. O que não vai acontecer aqui neste lugar? Creia, venha que você vai ver o que vai acontecer. Amém? Todos acharam? Diga amém. Amém. Coisa linda. Diz assim. Eu vou ler uma vez, preste bem atenção, amém? Aqueles que puderem, fiquem de pé, referente à palavra do Senhor. Os que não, a gente entende. Mas os que puderem, referência à palavra do Senhor, amém? Diz assim, ó. Restaura-nos a ti, Senhor. Todo silêncio neste momento, amém? Aleluia. Para que voltemos. Renova os nossos dias, como os de antigamente. Toda a igreja e um bom som. Amém? Versículo 21. Em nome de Jesus, pode falar. Podeis assentar, batendo palma e glorificando ao santo, amado e glorioso nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, para entendermos essa mensagem, é necessário total atenção. Por quê? Porque a mensagem de lamentação é uma mensagem pouco ministrada nos altares do Senhor. É até mesmo uma mensagem difícil de se ministrar, devido aos seus poemas fúnebres que esses poemas contêm. Para nós entendermos esta mensagem, temos que entender também sobre o autor desta mensagem. Pois segundo historiadores, apontam para o profeta Jeremias. Jeremias foi um homem a qual nasceu aproximadamente no ano de 647, marque bem isso, no ano aproximadamente de 647, foi um homem, habitante de Ananote, que ficava ali na cidade de Benjamim, pois Jeremias era um homem de família sacerdotal, era filho de Ilquias. Para nós entendermos esta mensagem, Jeremias então, segundo a palavra e segundo historiadores, ele inicia o seu ministério com aproximadamente 20 anos de idade. Mas é interessante que na palavra, podemos ver ali, no começo do livro de Jeremias, ele tenta dar uma escapada. Jeremias, ele tenta fugir do assunto. Ele tenta fugir da responsabilidade. Por quê? Porque o Senhor faz uma chamada para o ministério profético. Mas eu posso ver neste momento, espiritualmente, Jeremias falando com o Senhor, mas Senhor, eu sou uma criança. Aí você me fala, peraí, se ele iniciou com aproximadamente 20 anos, por que é então que logo no começo ele fala que é uma criança? Pois no original significa eu ainda sou rapaz, eu ainda sou jovem. Então ele queria fugir daquilo que Deus tinha para colocar na mão dele. Ele tentou dar uma escapadinha. Não, Senhor, eu sou novo. Não, Senhor, não dá. Responsabilidade muito grande. É como até mesmo nos dias de hoje. Não, Senhor, ainda não. Preciso me preparar.
está te chamando. Glória a Deus. Se Deus te chamou, aonde você for, Deus de lá de cima, Ele está ali contigo. Ele está ali contigo. Ele está ali contigo. Ele está ali contigo. Eu sou contigo. Não tem mais não. Estou colocando palavra na sua boca. Não tem mais não. Não tem mais não. Não tem mais não. Estou te dando unção. Estou te dando graça. Estou te dando virtude. Estou te dando. Estou te levantando. Estou te capacitando. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Não tema. Não tema. Não tema. Não tema. Eu te chamei. Profetiza. É levita. Louva. É o pregador. Prega. Então prega. Faça o que eu mandar. Porque onde você for, eu serei com você. Preste bem atenção. O ministério de Jeremias estendeu-se aproximadamente 40 anos. Aí o que acontece? Jeremias novo começa a profetizar para o povo. Só que tem um porém, meus irmãos. As profecias de Jeremias não foram muito agradáveis ao povo. Não foi muito de acordo com o coração do povo. Jeremias foi um profeta, primeiramente humilde. Tentou fugir, mas recebeu a chamada. Era um profeta verdadeiro, porque pregava a verdade. Jeremias era um homem que tinha o quê? Seus ouvidos sensíveis à voz de Deus. Então Jeremias, ele começa a ouvir o querer de Deus a respeito do povo de Jerusalém. Irmãos, eu posso contemplar, eu posso conjecturar aqui neste momento, preste atenção, Jeremias, ele começando a profetizar sobre condenações ao povo de Jerusalém. Ele começa a falar que Jerusalém estava errado, que Jerusalém não estava indo de forma correta, que Jerusalém estava indo na contramão dos mandamentos do Senhor, que o povo judeu tinha exagerado. Mas ser profeta, querido, não é fácil. Pregar a palavra de Deus não é fácil. Viver a palavra de Deus não é fácil. Sabe por quê? Porque o verdadeiro profeta, porque o verdadeiro ministro, porque o verdadeiro levita, primeiramente ele sofre, primeiramente ele é apedrejado, primeiramente o seu chamado é pesado, ele cria inimigos. Arachere de Calamancholia. Pessoas que estavam com ele viram as costas para ele. Por quê? Porque quando se prega a verdade, não é todo mundo que quer receber. Na Shuri de Cai, não é todo mundo que quer colocar no coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O povo de Jerusalém, Meu Deus! os judeus eram ricos. Os judeus eram carregados no colo por Deus. As nações vizinhas admiravam as riquezas e o potencial do povo judeu. Irmãos, imagine aquele povo entrando dentro do templo para adorar ao Senhor. Aquele templo lindo, maravilhoso. Você olha, você se admira. Imagine você entrando dentro daquela cidade. Eu tenho muita vontade de conhecer lá. Você entrando dentro daquela cidade e vendo as preciosidades que havia ali naquele momento. Coisas que foram construídas com suor. Coisas que foram construídas com preço. Então o Senhor começa a enriquecer o povo judeu. O Senhor começa a levantar o povo judeu. Só tem um porém. Deus estava levantando aquele povo, porque Deus queria fazer daquela nação um espelho, para que as nações vizinhas pudessem olhar para Jerusalém e seguir o mesmo ritmo de Jerusalém e adorar ao Deus de Jerusalém. Aleluia. Mas foi pelo contrário. Jerusalém, ao invés de caminhar de acordo com os mandamentos de Deus, começa a andar nas idolatrias.
começa a adorar deuses pagãos, começa então a desobedecer completamente a santa doutrina de Deus. Entenda bem uma coisa, imagine como o meu e o teu Deus começa a se indignar, começa a se entristecer. Pensa aquela pessoa que você recebe na tua casa, aquela pessoa que você cuida, aquela pessoa que você trata bem, aquela pessoa que come no teu prato, aquela pessoa que você tem todo o carinho por ela. Quando de repente você vê aquela pessoa virando as costas para você, desagradando você, desacatando você, alabaxéria, como é que você se sentiria neste momento, diz o Senhor? É verdade, Jesus. Eu disse para você que talvez a mensagem muito... Meu Deus, bota fogo, meu Pai. Como é que você se sente, você que já foi traído? Como é que você se sente, você que já foi pisado? Como é que você se sente, você aí, que tem aberto os braços e ao esperar foi apunhalado pelas costas? Assim foi Deus com o povo judeu. O que eu quero dizer com isso? Não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. Não queira na baixéria dar ouvido àqueles que não têm nada para te dar. Não queira dar ouvido àqueles que vão te dar as costas amanhã. Não queira dar ouvido àqueles que vão te derrubar. Mas dê ouvido para aquilo que tem o sobrenatural para entregar na sua vida. Salvador por essa mão. Deus tem o sobrenatural. Deus tem o sobrenatural. Deus tem o sobrenatural. Muitos vão te derrubar. Muitos vão querer te estraçalhar. Mas o teu Deus tem o sobrenatural para entregar nas tuas mãos. Com a permissão do pastor, posso pegar aqui embaixo? Escute bem. Araxéria. O Senhor então, cooperador oeste, começa a avisar. Olha, avisa o meu povo. Está errado. Está tudo errado. Estão profetizando coisas que não vêm de mim. Eu não estou falando. Eu não estou nesse negócio. Tem muita gente querendo ser profeta. Meu Deus! Tem muita gente metido a besta querendo dar uma de profeta. Tá dando profetada aqui, mas lendo Playboy lá. Babaxéria. Tá profetizando aqui. Babaxúria me cai. Mas não aguenta ver uma mulher passando lá. Eu vou falar. Para profetizar tem que ter unção de Deus, tem que ter graça de Deus, tem que ter virtude de Deus. Não adianta a sainha curta está passando e o olho está acompanhando. Não adianta para ser profeta de Deus, tem que ter visão ungida, ouvido ungido, boca ungida, tem que ser totalmente íntimo de Deus. E o que mais nós vemos no dia de hoje é esse tipo de profeta dentro da casa de Deus. Por quê? Escute. Jeremias, Deus levanta e ele começa a falar: vocês estão errados, o pecado está batendo na porta, vocês estão abrindo, está deixando o pecado entrar de bandeja. Meu Deus! Aí está lá os outros profetas, filho do cão. É desse jeito mesmo, meu amigo. É verdade. Quem não anda com Deus anda com Satanás. Nossa vida é assim. Aí está lá os filhos do cão. Não! Não é tempo não, o Senhor vai nos abençoar. Vai diminuir o tempo do cativeiro. Que nada, é época de paz, é época de alegria, é época disso, é época daquilo. Está cheio de crente, está cheio de pessoas vindo em fé.
de irresponsáveis que não está nem aí, só quer pregar opa, lero, só quer pregar pão com linguiça. Eu quero dizer uma coisa, ei, em nome de Jesus Cristo, aqui neste lugar, eu não estou fazendo propaganda de lugar nenhum, mas aqui neste lugar, Deus vai levantar Jeremias. O preço é pesado, mas a glória de Deus é profunda. Quem pode dar glória? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Durante 40 anos, aproximadamente esperando 50, Jeremias persevera e insiste na mensagem. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus chama uma pessoa, a pessoa tem que começar e terminar. Começar e terminar. Se você crê que Deus é com você, Deus falou, você está errado. Você tem que ir até o fim. Se você tem certeza que é a voz de Deus, sabe por quê? Porque a gente vê uns calça-frouxa por aí. Peraí, irmão, mas não foi você que falou que Deus estava errado assim? Não, irmão, mas não é bem por aí que acontece assim. Meu filho, se você for frouxo, alabastérgia, no seu momento de angústia, a tua força então nem se fala. Sabe por quê, queridinho? Porque quem acredita em Deus no começo, acredita no meio e no final. Alabastéria. Não tem essa de meio termo, não. Não tem essa, que foi bem por aí. Não. Quem crê em Deus, acredita em Deus aqui, acredita em Deus lá fora. Acredita no trabalho, acredita na faculdade, acredita no meio de traficante, no meio de lésbica, no meio de sapatões. Acredita onde estiver, porque ele sabe que Deus não vai abandonar. Aí sabe o que acontece? Ano de 586. Durou um pouco, demorou, passou-se os anos, mas o que Deus falou se cumpriu. Eita! Imagina, meu irmão, você entrar na cidade formosa, maravilhosa, aí de repente você não vê mais aquilo. Você não vê, profeta de Deus, aquele cartão postal, pastor. Porque naquela época, para as nações, era um cartão postal, Judá, Jerusalém. Era um completo cartão postal. Mas agora o negócio mudou. Já não é mais aquele cartão postal. Se tornou um motivo de vergonha. Se tornou um motivo de desprezo. Por quê? Nabucodonosor entra dentro de Jerusalém, entra dentro de Judá, acaba com tudo, destrói tudo, mata os sacerdotes dentro do templo, leva as pessoas cativas, leva as pessoas com ele preso. O que eu quero dizer com isso? O objetivo de Satanás, qual é? Quando ele vê um crente cheio do Espírito, cheio de dom, cheio de talento, cheio da gassúria da graça de Deus, do poder de Deus, pregando, cantando, louvando, alma se convertendo, uma árvore imensa, uma árvore com frutos. Então Satanás começa com o seu olhar satânico. Opa, é essa mesmo que eu quero, é este mesmo que eu quero. Só que muitos de nós, na baixúria, a espada corta aqui e aí, começa assim, Deus começa a usar, Deus começa a utilizar, Deus começa a soprar o nome. Aí já quer saber mais do que o pastor, já quer saber mais do que a missionária, já quer saber mais do que todo mundo. Quer ser o pam disso, quer ser o pam daquilo. Eu tenho uma palavrinha, se tiver alguém assim, ei, se não for Deus na tua vida, você não é nada, é folha seca e não serve para nada. É Deus que dá unção, é Deus que dá graça, é Deus que dá poder, é Deus que dá virtude, é Deus que levanta, é Deus que solta outro nome. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu posso, Deus.
Meu amigo, oh Jesus, me ajuda, me segura. Se Deus colocou o pastor, mesmo que se você vê que ele está errado, ore pela vida dele, jejue pela vida dele. Criticar é fácil, julgar é fácil, mas te faço uma pergunta: já orou por ele? Já intercedeu por ele? Já fez o que Deus faria por ele? Jesus faria por ele? Criticar esse irmãozinho do lado que está aí do seu lado é fácil, é muito fácil. É só olhar para ele e julgar a aparência dele, mas o coração dele, quem conhece é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. Quem conhece o caráter dele é o Senhor. Quem conhece a história dele é o Senhor. O Senhor. Meu Deus. Aí o que acontece? O povo morre, os sacerdotes morreram dentro do templo. Jeremias vê aquela catástrofe, o cumprimento das profecias. Fica despreocupado, profeta de Deus. Fica despreocupado, pregador. Pode demorar, mas o cumprimento de Deus vai chegar na sua vida. Sabe por quê? Porque ele demorou, mas chegou. Aquilo que Jeremias tinha falado aconteceu por causa da rebelião de um homem lá de cima e através do povo judeu. Aí Jeremias então, para mim chegar a Labaxere, onde eu quero, Jeremias vê naquela catástrofe. Ele então, eu posso conjecturar aqui, ele desesperado, ampunhado, aleluia, pelo sofrimento, por ver um lugar que ele adorava, louvava, aleluia, um lugar festivo, o povo festeiro é o povo judeu. Já não havia mais, aleluia, festa, já não havia mais graça, aleluia. O povo judeu, que outrora era como princesa, agora é como viúva, foi até considerada como uma prostituta, por quê? Foi por culpa de Deus? Não, meu querido, aleluia. Tem muitas coisas na nossa vida que não tem nada a ver com Deus. Deus está lá tranquilo, Deus está lá sossegado. Sabe por quê? Porque nós mesmos caçamos o nosso peso. Ei, Deus, Ele nos concedeu uma cruz para que possamos carregar pela medida. A única que foi fora de medida foi a dele. Sabe por quê? Porque Ele carregou o meu e o seu pecado. Quem pode dar glória a Deus? Escute bem uma coisa: a nossa é do nosso tamanho. Então, para que procurarmos uma cruz maior? Para que procurarmos uma madeira maior, mais pesada? Tem muita gente procurando madeira pesada, madeira que não pode carregar, madeira que está acima do seu limite. O quê? Aleluia! Arrumando confusão para você, arrumando problema que você não vai poder solucionar. Aí depois, meu Deus, por quê? Quando? Por que motivo? Por que motivo nada? Foi você. Reconheça, se arrependa, volta do zero, volta do primeiro amor. Aí Deus vai te levantar de novo. Aí a esperança vai brotar em você. Não diga que foi Deus, mas reconheça que foi você. Jeremias então, desesperado, aleluia, a própria Bíblia nos revela, e segundo a história, que ele senta, aleluia, eu conjecturo Jeremias colocando a mão na cabeça, e ele começa então a citar os poemas de lamentação. Ele começa a citar o primeiro poema da descrição da destruição, começa a citar o segundo, começa a citar o terceiro poema. Então a Bíblia nos revela que, aleluia, no quarto, no quinto, aleluia, ele já faz uma oração de restauração. O que eu aprendo com isso? Ei, meu filho, a gente erra, a gente peca, somos seres humanos, temos sentimentos, somos uns iguais ao outro, independente de cargo, independente de função, independente de cor, independente de origem, somos uns iguais aos outros. É mesmo. Mas o que acontece? Naquela época, Deus, Ele não quis saber, porque Ele tinha falado, não poupou ninguém, não poupou criança, não poupou jovem, não poupou adulto.
não poupou ninguém. Por quê? Porque não foi Deus, mas o pecado que trouxe aquela miséria à sociedade. Entenda bem uma coisa, Labachuri Bicai, aleluia. Quando Jeremias então, ele ora por restauração, o que eu aprendo é que mesmo toda aquela destruição, o profeta acreditava, esperava, dentro dele ardia, de que Deus iria levantar aquela nação novamente, de que Deus iria erguer aquela nação novamente, de que Deus iria trazer de volta os tempos antigos de adoração, de festividade, os tempos de alegria. O que é que eu aprendo com isso? Não vamos ser como o povo judeu, não vamos perder os nossos momentos de festividade, não vamos perder os nossos momentos da presença de Deus, não vamos deixar a lâmpada de Israel se apagar em nossas vidas, não vamos deixar o gozo de Deus, aleluia, ir embora da nossa vida. Ei, para o povo judeu, aquele gozo, aquela alegria, aquele prazer foi embora, mas nós somos felizes porque nessa noite esse gozo está aqui, essa alegria está aqui, esta fé está aqui, esta harmonia está aqui, o Espírito de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Então não vamos perder, só quem crê, adore ao Senhor. Então no versículo 21, do capítulo 5, que são 5 poemas, aleluia, cada um em ordem alfabética segundo o hebraico. Então ele é um versículo que me chama muita atenção, a qual Deus colocou no meu coração dentro do ônibus. Renova nossas vidas, Senhor. Converte nossas vidas e seremos convertidos. Renova nossas vidas como antigamente. O profeta reconhece que todos estavam errados e pede para que Deus volte a converter como era antigamente. Pergunto a você aqui nessa noite, da onde você parou? Você lembra a forma que você orava? Você lembra a forma que você buscava? Eu me lembro da Jesus à Luz aqui há muitos anos, meu Deus do céu, mas graças a Deus essa presença não foi embora, continua. Eu me lembro também de muitos lugares, aleluia, Paulinho também lembra, aleluia, missionário, de momentos lindos aqui, antigamente, até na outra igreja lá em cima, da glória de Deus, era coisa linda. Hoje estamos perdendo esses marcos, por quê? Em muitos lugares já não canta mais o hino da harpa, é furada, é cafona, é brega. Hoje em dia, para se pregar no púlpito, tem que usar um brinquinho aqui, um negocinho aqui. Ai, Jesus, eu vou falar. Hoje em dia, para se pregar no altar, tem que ser, e aí, mano, como vai, fera, e aí, moçada. Como a gente vê por aí, a gente prega por aí, sabe? Achuri, Bidecaia, Sérgio. Queridinha, meu querido amado irmão, você não precisa das coisas de Satanás para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Você não precisa subir de brinquinho no altar para ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa de oba-oba para ganhar alma lá fora, não. Quer ganhar alma? Seja cheio da graça e do conhecimento de Deus. Cheio da graça, cheio do conhecimento. Cheio da graça, cheio do conhecimento. Sabe o que eu quero te dizer? É só você ter uma vida convertida do jeito que você tem. É só você ter uma vida de oração, é só você ter uma vida de comunhão. Não precisa nem você se esforçar tanto. Sabe por quê? Porque o próprio Deus se encarrega de trazer peixe para o teu lago. Deus, ele se encarrega de trazer peixe para o teu lago. Tem pessoas aqui, ei jovens, é uma palavra profética. Não se preocupe com as coisas do adversário lá fora. Não obtenha estatísticas e nem artimanhas, aleluia, de pessoas lá fora, de lugares lá fora. Ei, continue cheio da graça e do conhecimento, porque está vindo aí uma chuva de peixe no teu lago. Chuva de peixe, chuva de peixe, 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 peixe. Tu vai jogar, tu
Tu vais olhar os olhos, vai pegar peixe, peixe médio, peixe pequeno, peixe grande. Eita Deus, eu louvei e aquela alma se converteu. Eita Deus, eu preguei, foi batizado com o Espírito Santo. Olha os peixes, olha os peixes, olha os peixes. Não precisa de orgânico, não precisa de lero-lero. Deus não quer lero-lero. Deus quer um povo convertido e voltado ao primeiro amor. Quem concorda comigo? Dá um glória a Deus por converte nossas vidas, Senhor. Olha o profeta. Olha o profeta. Senhor, converte nossas vidas, Senhor. Olha a situação. Seremos convertidos. Senhor, lembra daquela época. Conjecturo eu. Renova nossos dias. Como de antigamente, Senhor. Nós precisamos. Senhor, eu tenho saudade dos hinos da harpa. Eu tenho saudade daqueles cânticos em língua crente. Eu sinto o profeta falando assim. Eu sinto saudade daqueles cabelinhos brancos que quando louvava, eita Deus, era gente endemoniada, pessoa sendo batizada. Aí o profeta diz: eu sinto falta das idôneas que abria a boca, não era teóloga, não era cheia de frescura, mas quando abria a boca, o fogo descia, a glória de Deus se manifestava, a Shekinah de Deus era coisa linda de se ver, Senhor. Oh, aleluia! Hoje em dia, eu vou falar, Jesus. Oh, aleluia! Tanto de pastores irresponsáveis. E quando chega no trono, cheguei. Eu vou falar, Jesus. Por que o profeta falou sobre converte nossas vidas em Roma como antigamente? Porque antigamente subiu um pastor nessa santa tribuna. O bichinho não conseguia nem subir direito, tadinho. Subia até com dificuldade. Subia. Chegava aqui, colocava os óculos deles aqui. Ele pegava aqui com aqueles dentinhos dele, já amareladinho, tadinho. Ele abria a Santa Palavra, colocava, meu Deus, o óculos, isso aqui é forte, isso aqui é verdadeiro. Colocava o óculos, o bichinho, acho que se fez, o segundo era muito. Mas quando ele começava a falar de Deus, já não era mais o pastor Antônio, já era o Deus de Israel tomado sobre ele. Quando ele começava a falar das Escrituras, vidas, a igreja inteira estava já na frente chorando, clamando: Deus, eu preciso do teu poder, Deus, eu preciso do teu amor, Deus, eu preciso voltar como eu era antigamente. Deus somente usava um homem de coração aberto, de coração voltado. Nos dias de hoje, Arabaxéria, tem muito propaganda de marketing, tem muito marqueteiro por aí, mas está vindo aí os remanescentes de Deus, está vindo aí os pastores da última hora, está vindo aí as missionárias da última hora, está vindo aí que não tem compromisso com marketing, não tem compromisso com fama, mas tem compromisso com a obra de Deus, de Deus, de Deus. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Você sabe por que o teu marido quer te pegar a punhos e pancada? Porque você ainda não parou de fechar tua boca. Você sabe por quê que a tua mulher quer te pegar a paus e pancada? Porque você não aprendeu a fechar a boca. Uma vez Deus falou isso comigo. Fuge da lá não, querido.
Sou que nem você. Sabe por que a tua vitória não está vindo? Por quê? Porque tu ainda não fechou com a boca. Não está fazendo o que eu mando. Não tem ouvidos sensíveis. Deus quer pessoa de ouvidos sensíveis. Para mostrar dentro de casa que ele é Deus. Para mostrar lá dentro do trabalho. Salário não aumenta. Não sobe de carne. Briga com o meio mundo. Sabe por quê? Porque quando você se converter e voltar ao que você era, então Deus vai fazer coisa linda na sua vida. Aquele teu marido que parecia um leão, você vai chegar, xarabacaia, chopa, ralabaxé. Sabe aquele leãozão? Quando você pisa o pé dentro de casa, ele... Levanta aqui, barulho. Levanta aqui, Bessa, rapidinho. Sabe como que vai fazer? Jeová vai falar assim, ó, vou pegar esse leãozão, vou transformar no gatinho, vou fazer ele voltar assim com você, ó. Vai entrar dentro da igreja assim, ó. Assim, tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo o mistério? Olha o teu marido aqui, ó. Olha o teu marido aqui, ó. Olha o leão virando o gatinho, ó. Olha Deus avançando. Olha Deus trabalhando. Mas converta-se e volta a ser quem você era. Estou terminando. Vou encerrar. Então o profeta ele ora. Renova nossas vidas como antigamente, Senhor. Por quê? Porque ele estava vendo. Imagina, missionária Liliane, pastora Morim. Eu vou pegar profundo. Não leve isso como profecia, mas como simbólico. Como exemplo. Veja Jesus à luz. Cheio de gente. Cheio de vasos. Cheio de homens, mulheres de Deus, jovens. Aleluia. Está cheio nessa hora. Agora imagina você entrar aqui um outro dia e ver essas cadeiras tudo virado de um lado para o outro. Esse púlpito destruído para trás. Vou pegar no profundo agora. Tudo destruído, acabado, a pintura, tudo rabiscada, pinchada. Esses instrumentos que foi um dinheiro caríssimo. É um esforço para ter isso aqui, eu sei. Tudo destruído. Aí imagina você. Eu vou lá na Jesus à Luz. Vou no culto da segunda-feira, que é uma bênção. No culto de domingo, todos os cultos o Senhor trabalha. Todos, sem exceção. Eu vou lá. Eu tenho um tempinho na segunda, vou na segunda. Eu tenho um tempinho na quinta, vou na quinta. Ou seja, mas quando ele chega, ele entra, só o que está no Espírito vai entender agora. Ele entra dentro da Jesus à Luz e encontra tudo destruído. Pergunto da parte de Deus: como é que fica o teu coração? A primeira coisa, vem as fotografias do passado na sua mente e no seu coração. Meu Deus, essa é a Jesus à Luz que outrora vidas era batizada, que outrora bastava só um louvor para a igreja incendiar, para a igreja pegar fogo, bastava só um irmão tocar no outro, parecia forte, pegou fogo. Um povo que não esperava ninguém para dar glória, mas dava glória porque sabe que adora um Deus Todo-Poderoso e que existe. Aí você vê tudo destruído, acabado, arruinado. A consequência do pecado traz isso. Deus está me mostrando que tem vida aqui bagunçada. Para me terminar, Deus está me mostrando aqui hoje que é noite de concerto. Também. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê? Sentir o poder de Deus é bom. Sabe o que acontecia antigamente? 40 anos, quase 50 anos para me terminar. O profeta de Deus pregava, o povo não ouvia e ficava louvando, cultuando, pensando que a época era de paz e a época era de crise, pensando que a época era de fartura e estava vindo a época de ruína. Irmão, Deus te pergunta: você já reparou bem que época que você está vivendo? Talvez você esteja pensando que está vivendo uma época de paz, de alegria, de sossego, sendo que a época de conserto e decisão na sua vida.
Talvez porque você achou um emprego com salário lá em cima, Deus! as pessoas abriram as portas para você, aleluia. Talvez porque as coisas começaram a descancarar, querido. O Egito escancarou também a porta para Jerusalém. No entanto, quando Nabucodonosor veio, destruiu o Egito e destruiu Jerusalém. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo: enquanto você está voltado para isso, Deus manda te dizer: analisa-te enquanto é tempo. Tempo. Glória a Deus, aleluia. Fique de pé. Pega na mãozinha santa do teu irmão. Alabashuri de que coma na yashô. Ore candarai, yashuri de candarai. Ora manduni de yashuri comanai. Lepra face a comanai. Alabashega. Hoje é noite de decisão. Deus está me mostrando uma sepultura aberta. Deus está me mostrando uma sepultura aberta. Porque Deus não brincava com aquele povo. Deus não está brincando comigo e com você. Eu vou fazer, antes de chamar a mocidade, algo que Deus está me falando desde o começo. Irmão, você sabe a sua vida, como você orava, como você buscava, adorava Deus. Deus falou assim: por que você parou? Eu mandei você parar. Era para você parar. O que o adversário vai te oferecer? Eu quero orar por essas pessoas aqui. Se você tiver humildade no seu coração, eu quero orar por aqueles que se afastou ou não, ainda não estão no caminho do Senhor. Eu quero orar e quero abraçar você, porque eu sei que se o tempo de Deus chegar, Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador enquanto vem os dias maus. Irmãos, cadê você que é afastado? Só você, levanta a tua mão, só para me te conhecer. Vem aqui na frente. Se você tiver humildade hoje, não vim pregar placa aqui não, irmão. Sou daqui, mas não prego placa não. Eu quero os que estão afastados. Deus falou que hoje é noite de decisão. Irmão, não brinque de ser crente não. Vou contar só um testemunho, mas não é para me contar vocês não. Certo dia nós estávamos no Arizona, de madrugada evangelizando, já muito tempo atrás. E chegou um jovem para nós, e nós começamos a pregar o evangelho para ele. Ele começou a debochar. Falei, tá certo. Aí, por causa do deboche, Deus falou assim: diga a ele que ele tem 3 dias para tomar uma atitude. Se entre esses 3 dias ele não se consertar, tem uma cova aberta para ele. Ele não quis saber. Não quis saber. Quando foi 9 horas da noite, o Isaac, que andava comigo também, evangelizando, foi lá na porta da minha casa. Varão, varão, varão. Eu falei, o que foi? Falou assim: sabe aquele rapaz que você ministrou a palavra lá no Arizona? Eu falei, sei. Pois bem, mataram ele com um tiro na testa. Não brinque com Deus. Tem mais alguém? Cadê o Rafael? O Rafael está aí? Ou já foi? Rafael está aí? Deus quer ele aqui também. Laxéria de Camanai. Aquela moça morena. Filha, você. Deus está te livrando hoje. Você mesmo. Isso. Não, ali. Você. Essa mesmo. Você. Vem cá. Laxéria de Camanai. Essa moça, eu vejo você uma levita cantando coisa linda para o Senhor, moça. Viu? Eu não sei como é que está a tua vida. É claro que para mim não vai interessar. Porque interessa para o Senhor. A tua alma não interessa. Não a labastéria. Mas hoje Deus manda te dizer que é noite de decisão. Porque o Senhor está voltando. Eu cobro a face. O diabo quer brincar com os teus sentimentos. Quer te embaraçar. Alabastéria, de colocar pratos de lentilha para acabar com a tua vida. Não sei, a irmã, como que é a irmã, não sei. Mas eu vejo propostas e pratos de lentilha. Pratos de lentilha muitas das vezes não é homem também não.
para acabar com a tua vida. Sabe por quê? Porque o teu chamado é forte. O teu chamado é para brilhar. O teu chamado é um chamado profético da parte de Deus. Você crê nisso, filho? Vou orar por você. Tem mais alguém? A mocidade já vai se preparando para louvar. A mocidade já vai se preparando para louvar aqui em nome de Jesus. Mas tem mais alguém? Irmãos, eu não estou aqui para brincar. A minha preocupação não é se você está pulando, não. É isso aqui, ó. Tem mais? Tem mais alguém que está afastado? Quero orar por você, irmão. Deixa eu abraçar você, deixa. Tem mais? Cadê o Rafael? Tá aí? Já foi? Ah, tá aí já. Ô, beijo, fico feliz pela tua vida. Já está na presença de Deus, Terra Manto. Vem cá que eu quero orar por você. Hoje é o dia de você. Lá da Xéria de cá. Tem mais? Tem mais? Lá Xuribi de que a seca. Deus queria o inimigo, perdão, da palavra. O inimigo queria provocar um acidente com você. Eu vejo o inimigo armando uma estratégia e você sofrendo um acidente. Desse acidente você não voltava para casa. Deus manda te dizer que o amor dele é tão lindo. Se você soubesse, você tomava essa atitude hoje. Deus está visitando a tua família porque Deus vê a tua preocupação. Filho, quanta coisa, às vezes você dorme preocupado, não é assim, filho? Dorme preocupado e até angustiado, não é assim? Até o teu coração Deus está visitando esse dia de hoje. Mas hoje é noite de você tirar essa preocupação, porque o Deus de Israel é na tua vida. Tem mais? Tem mais? Tem mais não? Acabou? Você, filho. Isso. Vem cá que eu quero orar com você. Isso. Você me olhou assim, pode vir. Você mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você, queridinha. Você é bênção de Deus. Só falar aqui para ela. Aleluia. Vai trabalhando, Jeová. Deus me mandou para cá Fazendo a obra. para fazer uma comédia ou para pagar limpo aqui. Sou profeta de Deus e vou te falar uma coisa. O inimigo está esperando só isso aqui para te jogar no calabouço. Se ele conseguir, Deus fala para você que não vai ter retorno. Eu não sou de pregar asneira. E não sou de pregar medo para ninguém. Você é uma jovem linda. Glória a Deus. A palavra da mulher está ali. Você é uma jovem que Deus quer te usar tremendamente. Eu vejo Deus ganhando parentes teus através da tua vida e através da vida da sua irmã. Deus fala para você, eu estou te dando uma chance para você se aprofundar comigo. Porque o povo de Israel não teve essa oportunidade. Não sei como está a sua vida, Deus. Eu pouco te conheço de vida. Eu tenho o privilégio e o prazer de conhecer você agora, porque você é uma alma que vale muito mais do que ouro. E se Deus te chamou até aqui, porque o amor dele é muito profundo. Uma vez fizeram isso, o irmão, o pastor, seja lá como mundo para cá. A Laxera foi o Ronaldo. E essa chamada eu aprendi. E para isso hoje eu estou aqui pregando e adorando ao Senhor nessa santa igreja e aqui nesse lugar. Então, filha, aproveite essa oportunidade. Eu quero dizer só aqui para me entregar na mão da mocidade, irmãos. Olha, Deus está mandando, irmãos. E eu não quero ir embora sem esse mandar de Deus. O horário pode demorar um pouquinho, mas a preocupação é essa aqui, irmão. Para que Deus te chamou? Para que Deus te levantou? Para que tanto poder e rodopio? Para nada. Ela baixou. Não, as tuas orações. Sabe o jejum da mocidade? O efeito é aqui, ó. Sabe o jejum que você fez, a oração que você fala na tua casa? O efeito está aqui agora. O irmão Ronaldo só veio completar da parte do Espírito Santo, sem ele não fosse nada. Você, querido, te cuida, velho. Viu, pai? Te cuida, queridão. Deus está querendo, o inimigo está querendo acabar com tudo que é teu. Está querendo te jogar na grade. Tá? Sabe por quê? Amiguinho, coleguinha, amizadezinha que quase mataram o irmão Ronaldo lá no passado. Se a amizade fosse boa, tirando as que são de Deus, estaria lá no mundo até agora. Deus fala para você, qual é a tua decisão hoje? Essa é a palavra de Deus. Irmãos,
Você, Roberto. Renata. Que vergonha. Ninguém ouviu. Vou te falar uma coisa importante aqui. É o meu jeito, irmãos. Você sabe. Preciso te falar. Você é uma profeta de Deus. Você não tem esse jeito. Volte a dar. Volte. Você está aqui agora, né? Teu coração está enchendo. Você está no verdadeiro. E você não está nem sabendo onde sai. Maravilha de Deus. Eu vejo duas mãos. Uma emboscada na sua vida. Armando uma emboscada. Tira essa mulher. Transforma essa vida. Só vou fazer uma pergunta. Só vou fazer uma pergunta. E não vou insistir para mais ninguém aqui. Vamos voltar para Jesus com força? Vamos não? É não, filho? Mais tempo? O que você vai esperar aí? Trabalha nessa vida, Sabe? Tá certo também. Vamos voltar para Jesus. É para Jesus aluno. Chega. Porque não é possível, irmão. Não é possível as pessoas falar mais tarde como que se fossem as pessoas que cuidassem da sua vida. Jesus é que cuida, amado. Jesus é que cuida. Quer aceitar Ele hoje? Ele. Quer aceitar, filho? Não é vergonha não. Vergonha é ficar como o povo de Judá com a vida destruída. Se eu estou insistindo porque Deus está dando livramento e eu vou insistir. Araxéria. Vamos aceitar Jesus, filho? Só vou orar por você e mais nada. Vamos? Vamos? Um já foi. Você não precisa nem falar. Eu estou com a vontade de te agarrar, menino. Que é isso? Agarrar ele? Estou com vontade de te agarrar, varão. Você deixa? Deixa eu te agarrar? Vamos voltar para Jesus? Aleluia. Vamos, né? Vamos, queridão. Não precisa falar mais nada não, né? Dá um abraço aqui. Dá palma que é mais um, filho. Aceitar a Jesus é uma decisão difícil, mas Deus dá força. Não é uma brincadeira aqui não, irmão. Aceita. E lá fora está pecando de novo. Aceitar é aceitar. Esses aqui, você vai ver. Se eles crerem, você vai ver o que Deus vai fazer na vida deles. Não é não, querido? Você crê dessa forma? Você crê que Deus te livra de infarto? Crê que Deus está trabalhando no teu coração hoje? Crê? Você ama Jesus? Quer estar com Ele? Quer abraçar Ele hoje? Quer? Aceita Ele então? Então pronto, 3. O meu objetivo é esse. Viu? Seja. Deus fiel, vai trabalhando, Jeová. Vai trabalhando, Deus fiel. Bom, Aleluia. Deus te abençoe.